Olá, telespectador amigo. Este é o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Vejam, Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos. Quando nós falamos a palavra humanístico, nós envolvemos toda a questão da espiritualidade humanística e as questões emocionais. Nós não tratamos de doenças físicas. Na verdade, nós não tratamos de doença porque doença não existe. Nós tratamos de emoções desequilibradas que adoecem as pessoas. A depressão é uma emoção desequilibrada, é uma energia desequilibrada, são ressonâncias desequilibradas, desde a depressão à esquizofrenia, desde a insônia às neuroses obsessivas. São energias emocionais ou espirituais que precisam ser ajustadas. E surge então em 1992 o IPTH, do qual eu sou fundador, com esta proposta: trazer à humanidade uma luz para que possa olhar numa janela e ver um mundo diferente. Se você está triste, se você está doente, depressivo, com insônia, com bipolaridade, com transtorno obsessivo compulsivo, você precisa de uma outra janela. Quem sabe quantos anos você vem tomando remédio? Você vem gastando tudo que tem com remédio e seu problema não é físico. O seu problema pode não ser físico. O seu problema pode ser a tão falada doença da alma. E isso está muito divulgado na sociedade. Nós somos um composto trino, corpo, alma e espírito. E a ciência é clara que 95% das doenças físicas são psicossomáticas. Ou seja, você pode tratar uma doença física e deve tratar com medicamento, deve procurar um médico, mas se você não tratar aquele ácido, se você não fechar aquela torneira que pingou o ácido e adoeceu o seu corpo, a doença poderá reincidir. Porque a emoção mal digerida ainda está alojada dentro do seu conjunto de psiquismo. E quando nós falamos de psiquismo, vamos falar assim do pano de fundo, por exemplo, da depressão. A depressão pode ser um trauma de infância, pode ser um abuso quando criança, pode ser uma questão transgeracional, pode ser uma obsessão espiritual. Quer dizer, nós temos aí uma grande gama de possibilidades, mas os sintomas são sempre os mesmos. O sintoma da depressão é sempre igual. É a tristeza, é o desejo de ficar no quarto fechado, não querer ver pessoas, não querer se socializar, não sai de casa, está sempre triste. Mas o pano de fundo disso, da depressão, são no mínimo 120 possibilidades. 120 possibilidades para os mesmos sintomas. Então você precisa ser, no mínimo, racional e pensar. Se você vem tratando há muitos anos e não encontrou a solução, você está batendo na porta errada. Talvez você tenha que olhar agora para a questão da sua alma. E nós, no Instituto, nós não curamos ninguém. Nós sempre dizemos isso e deixamos claro. Nós proporcionamos para a pessoa encontrar a autocura. A depressão está dentro da pessoa. Existe lá um mecanismo que causa a alteração dos neurotransmissores. Mas isso é emoção. Não é porque torceu o pé que ficou depressivo. Não é porque machucou o braço que está depressivo. Por isso que o remédio não faz efeito. Olhe para dentro de você. E nós sabemos que tanto a depressão como o medo, a ansiedade, que tanto atormenta as pessoas, e o pânico, pode estar relacionado a uma questão de um trauma de gestação.
Eu tenho um amigo, o Dr. Romualdo, posso falar o nome dele porque ele já deu vários relatos lá no IPTH, públicos, inclusive tem um dele no YouTube. Ele tinha pânico de andar de carro. Imagine o pânico do Dr. Romualdo, não conseguia andar de carro. Com muito custo, ele até andava com as janelas abertas. Mas ele tinha que sentir que se precisasse ele pulava do carro. Essa era a sensação. Andar de elevador, nunca, de jeito nenhum. Era difícil para ele. E aí ele procurou tratamento há mais de 20 anos, vinha tratando e tomando ansiolítico e psicotrópico. E aí quando ele nos conheceu, ele trouxe para nós essa queixa. Pânico de lugar fechado. Pânico de estar no meio de pessoas. E aí, dentro da terapia, nós fizemos uma regressão. Todo o nosso tratamento envolve a hipnose, tudo. O que é a hipnose? É tirar a pessoa do estágio mental de beta, ou seja, do racional, e levá-lo para dentro de si mesmo, ao encontro das suas próprias emoções. Então, quando nós começamos a induzir o Dr. Romualdo para o inconsciente dele, né, através do relaxamento mental, da hipnose terapêutica, ele começa a ficar suado, isso fica uma sudorese bastante forte, e ele diz que parece que está num poço escuro, e ele não consegue sair desse poço. Então eu falei para ele, não seja racional, deixe o teu córtex visual abrir, vou aprofundar mais o seu relaxamento, e você vai ver o que está acontecendo. Aí eu pergunto para ele, né, eu percebi que ele estava num processo terapêutico bastante profundo. Eu perguntei para ele que idade ele tinha. Ele disse, eu tenho 9 meses. E o que está acontecendo? Eu perguntei a ele. Eu estou nascendo, mas só nasci a cabeça e não consigo sair do ventre da minha mãe. E aí então, todo o processo do nascimento foi muito traumático. Ele teve problemas sérios do nascimento. A mãe quase morreu. Ele quase morreu. E a mãe, o Dr. Romualdo é médico de Curitiba. A mãe nunca falou para ele, quer dizer, contou toda essa história, a família sabia. Mas nunca ele imaginou que isso poderia causar um pânico de elevador, de andar de carro, de lugar fechado e até mesmo no meio da multidão. E aí quando nós fizemos o renascimento, realmente ele renasceu para a vida. É simplesmente maravilhoso você ver uma pessoa, o Dr. Romualdo hoje tem mais de 70 anos, já faz uns 6 anos que eu tratei ele, e estive em Curitiba há uns dias atrás e me encontrei com ele, almocei com ele, e ele começar a fazer tudo o que ele não fazia. Gente, até em corrida de cárter, aqueles cárter, carrinho, né, chamado cárter, fechadinho, até naquilo ele que faz corrida. Transformou a vida dele. Mas, vejam, mais de 20 anos ele tratando, ele tinha pânico, sempre teve. Mas, no processo que ele estava passando, ele viu que aquilo não dava mais para lidar, e começou a tratar mais de 20 anos. E uma sessão de terapia, de renascimento, ele pôde ressignificar ou dissolver aquela emoção de quase morte. E ele pôde então dizer para si mesmo, até que enfim eu renasci. O Dr. Romualdo é uma pessoa estudada, uma pessoa fantástica, uma pessoa, apesar do seu conhecimento científico, ele tem muita busca pela espiritualidade, mas até então ele nunca imaginou que o problema dele estava relacionado ao trauma de nascimento. Mas esse problema que ele passou, o trauma, por exemplo, o pânico de lugar fechado, o pânico de andar de carro,
não era somente isso. Isso era o mais grave, mas atrapalhou a vida deste homem, olha, em várias áreas. Atrapalhou profissionalmente, ele não conseguia ficar na sala de cirurgia, ele não conseguia ficar no consultório atendendo as pessoas, ele entrava em pânico, tinha que sair, dava a impressão que ia faltar ar, e até no relacionamento conjugal. Ele separou, casou e separou até então 4 vezes, por causa disso. Ele ficava simplesmente transtornado. E na área financeira deste homem, também as dificuldades eram as piores possíveis. Por mais que ele trabalhasse, por mais que ele se esforçasse e tivesse uma educação financeira, as coisas não davam certo. Por quê? Quando existe uma emoção mal digerida, esta emoção mal digerida abre leque em problemas e pode prejudicar as mais variadas ordens da vida da pessoa. Talvez você que está me ouvindo, que está me assistindo, tenha passado por dificuldades, por lutas na área amorosa, na área da saúde. Talvez você nunca pensou que o problema que você está passando está dentro de você. Está lá no seu inconsciente. Talvez no trauma de nascimento, talvez no trauma de gestação, talvez no trauma na primeira infância. Nós temos centenas, milhares de casos. Eu tenho mais de 50 mil pacientes tratados, mais de 50 mil, isso desde 1992, em 25 anos, 25 anos, frente ao IPTH, mas eu trabalho desde antes do IPTH. Então talvez o seu fracasso que você está passando, talvez as constantes dificuldades, será que você procurou no lugar certo? Eu não estou dizendo que você tem que tratar comigo, não. Eu estou dizendo que você tem que procurar a solução dentro de você, não está fora. Se você tem insônia, o Dr. Romualdo tomou Rivotril para dormir por mais de 30 anos, por mais de 30 anos. E depois da regressão, uma sessão só. Depois da regressão, ele nunca mais teve problema com sono. E o doutor também era obeso, porque ele era ansioso, uma ansiedade. E ele descontava essa ansiedade na alimentação. E aí, depois, claro que já faz tempo que ele tratou, né? Mas hoje ele está no peso ideal conforme a sua altura. Emagreceu mais de 40 quilos. Claro que faz tempo, né? Ele veio tratando a questão da obesidade, mas ele removeu o quê? O pano de fundo da obesidade. E eu sempre trato no consultório também pessoas que fazem cirurgia bariátrica ou redução do estômago. A grande maioria dessas pessoas sofrem muito. Por quê? A ansiedade que desencadeava a compulsão alimentar não foi removida. Então ele sofre uma verdadeira tortura, porque o pano de fundo da obesidade permanece, muito embora o estômago esteja de um tamanho reduzido. Então a minha dica para você, independente do seu problema, você tem que remover o pano de fundo do problema. Não tente maquiar o seu problema. Não tente sufocar o vulcão que está adormecido dentro de você. Se você tampa a boca do vulcão, ele vai eclodir. Talvez com uma dor, talvez com uma dor nas articulações, um problema cardíaco, um problema na coluna. Então, deixe vir à tona aquilo que está dentro de você te adoecendo. E isso você pode fazer durante um processo terapêutico. E se você precisar de ajuda, pode contar conosco. E eu me despeço de vocês, desejando um dia abençoado. E até a próxima oportunidade.